Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Pequenos Passos. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro e o seu caderno. Vamos começar? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de redação iremos falar sobre conto. Desde quando existe conto? De acordo, com o livro do mágico, escrito pelos egípcios até a Bíblia, encontra-se textos com estruturas de contos. No entanto, a autoria deles foi perdida. O primeiro grande contista da história é tido como Luciano de Samosata. São, na mesma época, Lúcio Apuleius e Caio Petrônio. O que é um conto? O conto é a forma narrativa em prosa de menor extensão. Que características tem um conto? Entre suas principais características estão a concisão, a precisão, a densidade, a unidade de efeito ou a impressão total. O conto precisa causar um efeito singular no leitor, muita excitação e emotividade. Ao escritor de contos dá-se o nome de contistas. A narrativa é em primeira ou terceira pessoa? Primeira pessoa. Personagem principal conta sua história. Este narrador limita-se ao saber de si próprio, fala de sua própria vivência. Terceira pessoa. O texto é narrado em terceira pessoa e, neste caso, podemos ter o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador observador, ele limita-se a descrever o que está acontecendo, falando do exterior, não nos colocando dentro da cabeça da personagem. Assim, não sabemos suas emoções, ideias, pensamentos. O narrador apenas descreve o que vê, no mais especula. Já o narrador onisciente conta a história. O narrador tudo sabe sobre a vida das personagens, sobre seus destinos, ideias, pensamentos, como se narrasse de dentro da cabeça delas. Características gerais do conto. Extensão. O conto é, antes de mais nada, curto. Um conto deve estar contido entre algumas palavras, no caso de um microconto, até um máximo de 5 a 6 mil palavras. Linhas dramáticas. Enquanto que num romance podem haver várias linhas de desenvolvimento, como por exemplo, histórias secundárias acontecendo em volta da trama do protagonista, no caso do conto, a trama é única. Não há possibilidade da dispersão no desenvolvimento da história, dado as características de concisão do conto. Tempo. O conto não tem muito espaço para indas e vindas no tempo. A utilização de recursos como flashback é rara, permanecendo na narrativa quase sempre em uma única linha de encaminhamento temporal. Espaço. Dada a curta extensão do conto, os seus cenários e sua descrição, portanto, são restritos.
Poder do autor os reduzir ao mínimo indispensável para sua contextualização espacial. Esta pode até ser, em alguns casos, inexistente. Final enigmático. Alguns escritores contemporâneos escrevem a narrativa sem um final, ou até mesmo sem um desenvolvimento flagrante. Seus contos são mais contemplativos, mais um estado de alma, às vezes sem nexo aparente. O mais comum, no entanto, é o conto com uma estrutura tradicional, com o início, meio e fim. O final deve sempre ser uma surpresa à resolução de um enigma, ou a inversão de uma situação que deveria seguir em direção oposta ou que parecia sem solução. O suspense deve ser mantido até o último parágrafo, quando, depois de prender o leitor através de toda a sua leitura, o escritor lhe fornece a catarse, a risada, o susto, a surpresa. Evite o uso de repetições. O conto não deve cansar o leitor e superestimar sua inteligência. Podemos enganar usando um raciocínio lógico falso que o induza a pensar de uma forma, mas nunca dizer o óbvio. O título não deve sugerir o conteúdo do conto. Os títulos curtos são sempre melhores e instigantes. Elimine explicações e descrições que não tenham importância para a história. Cortar parágrafos é dar movimento mais dinâmico ao conto. Então, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes disso, temos aqui alguns recadinhos. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site e você terá acesso a todo o conteúdo. www.escolapequenosepassos.com.br. Um grande beijo a todos, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!